movimento dos estudantes do Passe Livre, né? Um movimento legítimo que, a partir da posição inegociável inicialmente colocada pelo prefeito Haddad lá em São Paulo, isso acabou tomando uma dimensão nacional, ampliando a agenda, né, de reivindicações, que hoje já extrapola a questão do transporte público para questões estratégicas da sociedade, como educação, saúde, segurança e a questão da corrupção, né? Foi um movimento legítimo que continua sendo, em que pese alguns vândalos estarem se aproveitando disso para estar tumultuando e desqualificando o movimento, desqualificando a legitimidade dessa luta, mas que, a partir dessa mobilização popular, já começou a surtir alguns efeitos. Ontem o Congresso Nacional aprovou uma proposta que estava em tramitação há mais de 2 anos, a PEC 37, com relação às ações do Ministério Público, que pese posições divergentes, como a própria do Roberto. Eu queria pedir aqui, viu, Débora, Maria, só para a gente aguardar um pouquinho, senão, né, só um pouquinho, por favor. Em que pese as posições divergentes, que tem várias interpretações sobre o mérito dessa PEC, mas o Congresso aprovou pelo seu arquivamento com a ampla maioria, apenas 9 votos contra, e nós não vamos debater aqui o conteúdo da PEC, teríamos que fazer até uma assembleia só para discutir isso. E outro dado importante também, que foi aprovado ontem no Congresso, foi com relação à destinação de recursos do petróleo, dos royalties da Petrobras para o financiamento da educação. Isso já era uma agenda antiga, e também estava engavetada no Congresso Nacional. E, além disso, colocou como prioridade a aprovação do projeto de lei do Passe Livre para estudante. Por que nós achamos importante toda essa movimentação? Porque o Congresso Nacional tem vários interesses. Quando é de interesse deles, numa semana, eles aprovam qualquer projeto de lei, até em 6 horas. Quando não é interesse dos partidos políticos, né, e dos lobbies, que ali nós temos empresários, nós temos latifundiários, nós temos todos os setores organizados dentro do Congresso Nacional. A minoria que tem dentro do Congresso Nacional são os trabalhadores, né? Então, quando é interesse deles, a coisa acontece rápido. Quando não é de interesse, fica engavetado. Então, a partir dessa pressão popular, ontem foram aprovados projetos que estavam lá há mais de 2 anos. Há mais de 2 anos. Então, o movimento já conquistou essa vitória, que cabe reconhecer, né, que foi a partir, depois eu vou abrir para todo mundo falar, que foi a partir da sua legitimidade e a partir do apoio popular que teve, a justeza dessas reivindicações, né? Por outro lado, esse movimento obrigou a presidenta Dilma a fazer uma manifestação pública, e essa manifestação pública dela resultou na construção de um plebiscito nacional para fazer a reforma política que o Brasil tanto necessita. E essa reforma política, nós que somos cidadãos comuns, nós temos que ter consciência, ela tem 2 eixos centrais. Primeiro, a reforma tributária. Nosso país é um dos países mais injustos na parte da tributação do cidadão. Então tem que ter uma reforma tributária nesse país. E a segunda é com relação ao financiamento público das campanhas. Porque é um veio muito forte de corrupção no país, é a forma de financiamento das campanhas. Porque os candidatos, para serem candidatos, eles recebem apoio de empresários, de firmas, e aí quando eles assumem poder, para eles pagarem esses apoios, eles roubam. Na realidade é isso, né? A gente está vendo aí vários deputados, inclusive na história do país, o deputado lá de Rondônia, agora vai ser preso com uma decisão do Supremo Tribunal, porque desviou mais de 30 milhões, né, da Câmara, da Assembleia Legislativa daquele estado. Bem, então nós temos uma série de questões a debater, e o sindicato vai estar organizando um seminário. Nós vamos trazer políticos aqui, vamos trazer a nossa Central Única dos Trabalhadores, da qual nós somos filiados, e vamos estar debatendo esse momento que a gente passa. Porque se for ter um plebiscito, como tudo indica que vai ter um plebiscito, e eu defendo o plebiscito, que é a forma mais democrática do cidadão diretamente falar o que ele quer. Por exemplo, quem é a favor aqui do financiamento público de campanha?
Para eu votar se eu sou a favor ou não, eu tenho que saber o que é isso. O que é isso? Que reforma tributária eu quero para o nosso país? Então eu tenho que saber, né, o que é isso para eu votar de forma consciente. Então nós vamos estar fazendo um seminário aqui para estar explicando quais são os temas que vão fazer parte desse plebiscito, para na hora que a gente for votar, que talvez seja em setembro ou outubro, nós não sabemos exatamente quando, o Congresso Nacional vai votar semana que vem, a gente vote com consciência. Porque o que é o plebiscito? A partir do que nós a gente votar, por exemplo, com relação a esse projeto de lei que o pessoal está chamando de cura gay, é um dos projetos mais preconceituosos que existe no Brasil, né? Que está sendo um debate muito grande por aí. Qual que é a nossa posição com relação a ele? Para a gente ter posição, a gente tem que saber que projeto que é esse. A gente não pode ir lá votar porque a lei falou para você votar em determinado tema, né? Então nós vamos estar organizando com o máximo de urgência um seminário para estar fazendo uma reflexão política acerca do momento que o Brasil vive, para que todos nós tenhamos consciência de como que nós vamos exercitar o nosso direito legítimo, que é o direito, quanto cidadão, de estar falando o que nós queremos para esse país. O parlamentar não deve votar pela cabeça dele, não. O parlamentar deve votar o que o povo quer. Por isso que o plebiscito é importante. Então essa manifestação da presidenta Dilma foi importante, mas não basta apenas isso. Nós achamos que o governo tem que fazer, tem que ter a coragem de apresentar alguns projetos no Congresso Nacional, encaminhando as reivindicações dos trabalhadores. Por exemplo, 10% de financiamento da educação, 10% do PIB. É o mínimo, já está encaminhando agora a partir dessa pressão. É o mínimo. Com relação à agenda dos trabalhadores, que aí já vou entrar na segunda parte da minha fala. A Fazubra ontem, até que enfim, parou, né, para fazer uma avaliação de conjuntura, que desse ano inteirinho não tinha feito nenhuma, encaminhou um documento deixando claro que os trabalhadores, as centrais sindicais, têm que se unir nesse momento, e todas as centrais sindicais estão unidas, todas as centrais sindicais, para estar com uma agenda única. Não adianta nada ir a CUT com uma agenda, a CTB com outra, que isso divide o movimento sindical. A gente ficar brigando entre nós só fortalece ao patrão, aqueles que estão contra os trabalhadores. Então, o momento é de unidade. Quem está trabalhando contra, desqualificando o outro, está trabalhando contra, está dando jogo, está dando, fazendo, como que fala, nós estamos na época de Copa, fazendo gol contra. Gol contra. Então, no momento agora é de unidade. E é isso que as centrais fizeram em nível nacional. Então, a Fazubra está encaminhando uma plenária nacional, não é só da Fazubra, de todas as centrais sindicais do país, no dia 11 de julho. Então, 11 de julho, nós vamos ter uma paralisação nacional, e a pauta é a seguinte. A pauta ela diz respeito à questão da nossa agenda, que está tramitando na negociação com o governo, de todos os GTs, né, com destaque ao GT do reposicionamento dos aposentados, o GT racionalização e o GT democratização, e além disso, a nossa luta contra a IBSER, a nossa luta contra a terceirização, a nossa luta contra a FUNSPREV. A FUNSPREV aqui, acho que não tem ninguém aqui que está sofrendo os ataques com relação à FUNSPREV, que é o pessoal que foi concursado a partir desse ano. Mas todos os trabalhadores que entraram na universidade a partir desse ano já estão sob a égide dessa previdência privada, né? E eu sempre falo que na universidade nós temos 3 tipos de trabalhador: os aposentados, os aposentando e os que vão aposentar daqui a 30 anos, que não tem nenhum tipo de garantia, né? Que vão ter que pagar a previdência complementar, né? A luta a luta pelo arquivamento do PLP é 92, a questão dos 10% do PIB para financiamento da educação, financiamento da saúde, anulação da reforma da Previdência, contra o projeto de cura gay e pela regulamentação das convenções 151 e 158. O sindicato vai soltar uma nota detalhando o que representa essa agenda. Detalhando, as pessoas, a gente fala algumas coisas, as pessoas têm que prestar atenção no significado disso, né? Inclusive do projeto que eu acabei de falar, que é uma questão muito séria. Então nós vamos estar detalhando o significado dessa agenda aqui que a Fazubra está pautando, para que a gente faça uma grande mobilização e vamos chamar uma assembleia semana que vem para aprovar a paralisação ou não. Que nós não encaminhamos a paralisação hoje porque a assembleia não tinha sido convocada com esse fim.
E nós queremos ter a participação de todos. Esse negócio de a gente fazer paralisação apenas com 50 pessoas, nós temos que mudar isso. Nós queremos que a Assembleia esteja lotada, né? É óbvio que nós não temos quórum mínimo para resolução, mas nós devemos, cada um de nós que está presente aqui, chamar mais um companheiro para essa Assembleia de semana que vem. Porque tudo indica que se o governo não sentar, não fazer uma agenda com os trabalhadores, para estar debatendo todas essas questões, inclusive já tem posição de antecipação de parcela do acordo firmado na greve, que está parcelado em 3 anos, nos 15%. Né? O movimento sindical certamente vai reagir, porque a grande contradição que perpassa toda a motivação dessa luta foi em função do grande montante que foi disponibilizado dos cofres públicos para financiamento da Copa, em detrimento da carência de setores estratégicos da sociedade brasileira, como a saúde e a educação. Ninguém é contra a Copa, muito pelo contrário, nós somos um país que tem cultura do jogo do futebol, nós queremos a Copa aqui no Brasil, mas nós queremos também que o governo dê um tratamento equânime, né? Se tem tanto dinheiro para a Copa, tanto dinheiro para fazer mobilidade, a parte do VLT, parte de estradas, por que também que o destina um valor igual para a saúde e para a educação? Com relação à atividade de amanhã e depois, a Fazubra não está orientando. É uma atividade orientada por outra central, não é a Fazubra. Não está orientando. A direção nós já lemos aqui. Nós vamos, amanhã e depois, nós vamos estar fazendo documento do sindicato, explicando, não vamos fazer nada toque de caixa sem a grande participação dos companheiros. Amanhã é uma semana de mobilização, é isso que está sendo proposto pelas centrais sindicais. Então, a partir de hoje, nós já vamos estar fazendo panfletando as guaritas, para a gente construir, de fato, do dia 11, uma grande paralisação. Mas uma paralisação de verdade, não é aquela paralisação que só para alguns setores. A ideia é parar, fazer manifestações na avenida, criar um fato político para dar visibilidade à nossa luta. Né? Então, eu queria pedir a compreensão de todos. Nós assumimos na segunda-feira, inclusive estamos sofrendo uma ação judicial, e essa diretoria, dentro do que ela pode fazer, ela está fazendo, né? Que é chamar essa assembleia hoje. A Fazubra só soltou esse documento ontem no final da tarde, né? Não deu tempo nem da gente reunir com a direção, e a ideia nossa é criar uma grande movimentação para o dia 11. E essa grande movimentação vamos fazer com todas as entidades aqui de Mato Grosso, não apenas o Sintuf, né? Vamos construir uma ação ampla, com todos os setores organizados dos servidores aqui em Mato Grosso, e essas ações a gente vai estar propondo o encaminhamento delas na semana que vem, numa assembleia que a gente vai convocar, já vou marcar a data hoje, tá certo? Bem, então esses seriam os informes que eu tinha para dar. Nós temos uma plenária no dia 5 e 7, 5 e 6, o sindicato, infelizmente, não tem como participar, porque nós não temos arrecadação, a não ser que as pessoas procurem o sindicato a partir de hoje, todo mundo contribua com a sua parcela de mensalidade, né? Porque se a gente conseguir arrecadar pelo menos um valor mínimo, a gente pode dar na Fazubra, negociar, que nós estamos devendo já R$7.000 para a Fazubra, a gente pode negociar a nossa dívida, para a gente ter legalidade para poder atuar como delegado, porque qualquer viagem com 5 delegados, a gente gasta no mínimo, por baixo, R$10.000, entre passagem, hospedagem diária. Né? Então, para a gente poder participar, os companheiros vão ter que procurar o sindicato e acertar as suas contas. Né? Esse mês, gente, eu não tenho dinheiro para pagar nem funcionário, nem salário dos funcionários. Então, a questão realmente está muito delicada. Então, agora eu vou abrir para a manifestação do plenário.